Olá, tudo bem com vocês? Saudades, eu resolvi agora fazer esse momento com Deus. Então toda vez você vai acompanhar o destaque lá no canal. Espera só um pouquinho que eu vou abaixar um pouquinho aqui. Eu não poderia deixar de não colocar essa música, né? Que sempre a gente ouve nas nossas lives. A gente ouve porque ele continua sendo bom em todo tempo. Mas eu vou abaixar um pouquinho para poder falar com vocês. Quero bater um papo com vocês, fazer realmente um momento com Deus, onde eu vou falar um pouquinho do que está no meu coração, o que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu quero que você reflita, que você pense comigo. E se você quiser depois bater um papo escrito, você coloca lá pra gente o que você achou. Vai ficar gravado também no YouTube. Então vocês vão poder interagir. Podem falar também no Telegram, tá bom? A gente tá aí para poder ouvir o que vocês acharam e também abençoar nossas vidas, né? Então também quanto ao Marcelo, a gente quer ouvir de vocês, ter esse feedback das coisas que vocês têm sentido através da nossa palavra, e nós queremos ser abençoados também pela sua palavra, tá bom? Então fiquem à vontade de conversar com a gente e a gente poder melhorar ou falar algum assunto que vocês estão pedindo, e assim a gente vai seguindo, tá bom? Eu fiquei pensando nas conversas que a gente teve. Eu falei assim, nossa, que legal se eu falasse algum testemunho da minha vida, do que eu já passei. Deixa eu também falar um negócio. Hoje é meu nível, uhul! Então assim, nada melhor do que comemorar, né, o aniversário, agradecendo, honrando ao Senhor, né, por esse mais um ano, por esses anos de vida que o Senhor está concedendo a mim. Então eu agradeço ao Senhor, eu glorifico o nome dEle por tudo que Ele é na minha vida, por tudo que Ele tem feito, pelas alegrias, pelo prazer de adorá-lo, tá bom? Então eu só queria deixar registrado isso. E aí eu quero falar um pouquinho desse testemunho, né? Na verdade foi assim, coincidência que isso não existe pra mim, né? O Senhor colocou mesmo, mas no sentido assim, de eu estar olhando minhas anotações, eu encontrei uma carta. Essa carta, deixa eu pegar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Eu escrevi essa carta, eu sempre, às vezes tenho esse costume assim, eu escrevo na agenda, escrevo em algum lugar, e quando eu vou olhar alguma coisa, procurar alguma coisa, eu encontro e aquilo alegra o meu coração. Esse testemunho eu escrevi, na verdade, quando eu estava grávida da Júlia. A Júlia tem 14 anos, então já faz um tempinho na minha vida, né? E eu estava escrevendo, na verdade, de algo que estava acontecendo naquele período. Porque o Marcelinho tinha ali 6 anos, né? E isso mesmo, 6 anos, porque quando a Júlia nasceu, não, aos 7 anos mesmo, ele estava doente. Então foi um período, a gente já contou uma parte desse testemunho. O Marcelinho ficou doente, ele começou a ficar ruim, e ele tinha febre numa hora marcada do dia. As costas dele começou a ficar crespa, bem áspera, e a gente não estava entendendo. Durante o dia ele brincava, ficava bem, mas chegava às 5 horas acontecia isso. E eu estava grávida e também não estava passando bem. Estava tendo um momento muito difícil, meu intestino, eu não conseguia ficar em pé, para vocês terem ideia. E também estava diagnosticando talvez alguma doença pela gravidez, e era algo muito sério que poderia afetar a Júlia, né? Então foi um período muito difícil que eu estava vivendo. E quando eu escrevi essa carta, foi na semana do Dia das Mães, né? Na verdade nem foi na semana, foi no dia, né? Pelo que a carta relata aqui. Eu tinha passado há 4 anos atrás, né? Desse dia que eu escrevi, um momento muito difícil com a minha mãe, né? Ela teve 2 cânceres, né? E eu, nesse período que eu lembrei, eu retornei a minha memória, meu pensamento. Ela estava tendo que fazer radioterapia, e eu a acompanhei todo esse período, a levando no hospital, era todos os dias, né? E foi uma situação muito difícil para nós, né? Um momento muito assim triste, que a gente ficou com a fé assim bem, tendo que resistir mesmo, e graças a Deus, né? O Senhor renova a cada dia, as misericórdias dele se renovam.
E aquilo alegrou meu coração, porque minha mãe foi sarada desses 2 cânceres. Mas naquele tempo, o Senhor usou para eu ter um contato com a minha mãe. E aí eu vi o quanto que foi grande, o quanto que nós nos unimos, né? O quanto que a gente pôde sentir esse amor de mãe e de filha. E quando, voltando lá nesse tempo que eu estava escrevendo a carta, eu fiquei pensando assim, meu Deus, agora eu estou com meu filho numa situação dessa, né? Desprotegido, tão pequeno, tão desprotegido, com uma doença, né, que poderia ser a leucemia. E apesar de todo esse amor de mãe, né, que eu já tinha sentido como filha e agora eu estava sentindo como mãe, o que eu poderia fazer? Não tinha nada a ser feito, né? E o Senhor trouxe à memória um versículo que fala assim, é lá em Isaías, somos menos que nada. Em Isaías 41, 24, nós somos menos que nada. O que nós podemos fazer em situações difíceis? Nada, né? Nós somos menos que nada. E aí eu fiquei pensando, naquele período eu pude voltar à minha memória, né? Mesmo com esse amor de mãe, né? A gente tenta proteger ao máximo nossos filhos. Não valeu de nada, né? A gente faz o nosso possível. Mas o único que pode dar, o único que pode tirar é o nosso Deus, né? Ele sim, ele dá a vida, ele tira no momento que ele quer. Ele escolhe o tempo certo, né? E eu fiquei com o coração muito aflito, mas ao mesmo tempo tendo muita certeza no meu coração, muita certeza que Deus estava com a minha família. Era apenas eu crer, eu confiar, eu continuar acreditando. Ele estava e ele está. Glória a Deus com a minha família, né? E ele falou para mim no versículo lá em Provérbios 3, o versículo 25 e 26, que fala assim, não temas o pavor repentino. Porque estava tudo bem, Marcelinho brincava, estava tranquilo, de repente aconteceu tudo isso. Mas ele falou assim para mim, não temas o pavor repentino, porque o Senhor será a tua segurança. O Senhor será a tua segurança. E hoje eu quero falar para você, o Senhor é a sua segurança. Confie, não importa o que você esteja passando, o Senhor é a sua segurança. Aleluia, glórias ao Senhor. E aí nessa carta continua dizendo que a gente passou o Dia das Mães juntos, né, juntinhos. Confiantes, né, naquele que pode mudar tudo, naquele que é maior que tudo, aquele que, como eu já falei, nós não somos nada, mas ele é maior do que tudo, né? E a gente confiou e a gente passou aquele período juntos, né? Eu mesmo debilitada, graças a Deus pela vida do Marcelo, um homem que temente ao Senhor, um homem carinhoso, bondoso, que me ajudou muito nesse período, como pai, esteve presente. E a gente, depois de uma semana de tanta aflição, a gente sentado ali naquela clínica de oncologia, né? O Senhor nos respondeu dizendo que era apenas uma virose que não era muito conhecida, que tem todos os sintomas da leucemia. E naquele mesmo período, o Marcelo ficou muito, assim, confrontante, né? Falando pro Senhor, como assim o meu filho? E o Senhor falou para ele assim, esse filho é meu, você está apenas cuidando dele. Então, o Senhor falou em todo tempo pra gente ter essa certeza de que Ele é tudo e pra gente ter a certeza de que nada acontece na nossa vida se não é permissão dEle e que tudo na nossa vida é glorificando ao único que é digno de receber todo o louvor e toda a glória, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Nós saímos crendo, acreditando, glorificando ao nome do Senhor. Então assim, eu senti muito para falar no coração, para falar isso para vocês, que somente Deus pode todas as coisas. Acredite nele, acredite que todas as coisas acontecem por ele, o tempo é dele, tudo é para ele, ele sabe o que é melhor na sua vida. Confie, acredite, entregue tudo nas mãos dele. Somente o Senhor é digno de receber a glória. Amém? E eu vou orar agora pela sua vida, Senhor. Eu te agradeço por esse momento que eu estive com os meus irmãos.
Pai, em nome de Jesus, que essas vidas sintam no coração o poder do Senhor. Amém e amém. Que seja assim na sua vida. Muito obrigada pela atenção de vocês aqui comigo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E eu estarei trazendo palavras ao seu coração também, tá bom? Momentos com o Senhor. É isso. Beijo no coração e até mais. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Beijo.